podemos dizer isto nesta tarde. Aleluia, não há outro como Jesus, só Ele é santo. Vamos tomar os nossos lugares nesta tarde e dou graças a Deus por este grupo fantástico que trabalhou ao longo deste retiro. Faltam-nos aqui ainda dois elementos. O Miguel, que está com o irmão Emanuel nas nossas missões hoje, e também o João, que está a trabalhar, e quer dizer que foram de grande bênção para todos nós. Como de costume, nós vamos com o grupo de louvor um dia antes, temos um tempo de formação, de preparação, porque é necessário que quem serve esteja preparado para servir. Então, temos sempre este dia extra com aqueles que vão servir no louvor e na adoração, e quer dizer que eles fizeram um bom esforço, um grande esforço. E o resultado vocês já viram. O nosso Deus, Ele merece que nós o sirvamos de todo o nosso coração, que nos esforcemos, porque Ele é digno do nosso louvor. Nesta tarde, eu queria falar com de um texto da Palavra de Deus. E queria falar-vos acerca de pessoas que tiveram que lutar. Algumas lutas são um bocadinho estranhas e não menos desiguais. Será que nós podemos escolher com quem queremos lutar? Eu já sei o que vocês estão a pensar. É que se pudessem escolher, lutavam sempre com os mais fracos. A verdade é que nós nem sempre podemos escolher. E a segunda coisa é que nem sempre os que parecem mais fracos são realmente mais fracos. Então temos um problema. Nós vamos ter sempre que lutar com aquilo que aparecer na nossa frente. E temos que estar preparados para lutar com tudo. Venha comigo, por favor, ao livro de Números, no capítulo 21. E eu queria começar a minha leitura no versículo 4. Números 21, e a partir do versículo 4. E a palavra de Deus diz: Então partiram do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho. Quem foi o primeiro adversário? O caminho. Continuo. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Quer dizer, quando eles puderam escolher o adversário, escolheram mal. Moisés, porque nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Quando nós continuamos a ver, vemos no versículo 6 que eles escolheram mal as pessoas com quem lutar. Veja no versículo 6. Então o Senhor mandou entre o povo. O que é que o Senhor mandou? Será que a serpente é um animal assim tão perigoso? Você está habituado a ver o leão a rugir, o tigre a vir a correr desenfreadamente, e agora uma serpente é assim tão perigoso? Mas sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que eram serpentes ardentes, ou seja, serpentes venenosas, que morderam o povo e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente e põe-na sob uma haste. E será que todo o mordido que olhar para ela... E Moisés fez a serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Até aqui a palavra do Senhor. Permita-me olhar para este texto.
Deus tirou o povo de Israel de um sítio onde eles estavam a sofrer e levou-os para um caminho. Deserto. Deus podia ter tirado e levá-los para uma cidade, mas Ele levou-os para um caminho deserto. Uma das coisas que o povo de Israel tinha que aprender era a viver no deserto. Eu não sei como se vive no deserto, nunca lá estive. Também não me imagino que seja o meu sítio de sonho. Mas imagino que é um lugar onde há escassez de tudo. E nesta escassez é preciso encontrar algo que venha trazer resposta e solução para as necessidades. No meio da escassez de tudo, a Bíblia diz que Deus providenciou pão e providenciou água quando eles necessitavam. E agora quer ver os inimigos que este povo escolheu? O deserto eles não escolheram. Mas contra quem eles levantaram a voz, eles escolheram. Amados irmãos, nós não podemos escolher as vicissitudes do nosso caminho. Nós não podemos escolher se vamos ficar doentes ou temos saúde. Nós não podemos escolher se na nossa caminhada passamos por este ou por aquele problema. Mas há coisas que nós podemos escolher. E sabe uma coisa? O povo de Israel, quando passou pelos problemas do caminho, Deus levantou para eles resposta. Deus levantou para eles solução. Deus trouxe para eles o que eles necessitavam para resolver os problemas do seu caminho. Para resolver os problemas da sua caminhada. Para resolver os problemas do lugar onde eles estavam e que não havia nada. No deserto não há água. Deus deu água. A água não prestava. Deus fez com que ela prestasse. No deserto não há comida. Deus mandou o pão. E todos os dias eles tinham um pãozinho para ir buscar. Eles nem precisavam de ir à padaria. A padaria vinha ter com eles. E agora eles disseram, isto não presta. A expressão que eles usaram foi a nossa alma, o nosso interior está cansado. A expressão que está lá na Bíblia é tem fastio deste pão tão vil. Quem lhes tinha dado o pão? Deus. Meus amados irmãos, prezadas irmãs, Deus tem trazido muita coisa para ti. Deus tem preparado muita coisa para ti. Deus tem preparado muita coisa para mim. E quantas vezes, na nossa loucura, nós nos rebelamos, nos revoltamos contra aquilo que Deus nos deu e desvalorizamos e dizemos isto não é bom. E sabe o que é que nós criamos? Insatisfação e revolta. Deus tem trazido coisas boas para ti, para saciar a tua sede, para trazer o que tu precisas. Olha, não queres revolta, não queres crítica, mas levanta as tuas mãos e adora o Senhor. Ele tem trazido o que tu e eu necessitamos. Este pão é vil. Será que nós conseguimos pensar naquilo que Deus nos tem dado? Será que nós conseguimos pensar nas dádivas que dele recebemos? Será que nós conseguimos pensar quando já não havia mais nenhuma resposta e ele trouxe a resposta à nossa vida e ao nosso coração? Será que nós conseguimos pensar quanto Ele nos tem sustentado quando parece que tudo nos falta?
E a minha pergunta é esta: e qual é a nossa gratidão para com Ele? Isto não presta. Há bocadinho eu já vos disse, eles escolheram mal com quem lutar. Hoje em dia há pessoas que têm escolhido lutar com Deus. E este lutar com Deus não tem a ver com aquilo que nós falámos lá no retiro, que Jacó lutou com Deus. Mas lutar com Deus no sentido de ser contra Ele. Lutar com Deus no sentido de dizer o que Deus disse não faz sentido. O que Deus me tem dado não é suficiente. O que Deus tem preparado para mim não é bom. O que Deus tem colocado na minha mão e na minha frente não serve e não presta. Eu quero dizer que o que Deus te tem dado, o que Deus me tem dado, é o melhor que eu podia receber, porque vem do melhor, do mais poderoso, do mais capaz, e este é Deus. Amém. Agora Deus disse, agora vocês não gostam do pão, eu vou dar-vos uma coisa bonita. E mandou serpentes. Eu não conheço os vossos gostos, mas deixem-me fazer aqui uma pergunta. Quem gosta de serpentes, levante lá o braço. Há aí 2 ou 3 que gostam de serpentes, para enfeitar. Quem gosta de serpentes a morder? Não há ninguém a desejar ser mordido por uma serpente? Deixem-me fazer-vos uma outra pergunta. Quem gosta de pão? Faz favor de levantar a sua mão. É tantas. Sabe uma coisa? Deus enviou aquelas serpentes. O povo começou a ser mordido. E eles começaram a pensar na vida deles. Nós falámos sobre isto neste retiro. Nestes combates é preciso pensar. E agora, sabe o que é que eles disseram a Moisés? Havemos pecado. Sabe o que é que eles disseram inicialmente a Moisés? Falaram contra Moisés. Agora chegam ao fim e dizem, nós pecamos. Quantas vezes Deus, na sua misericórdia, Ele nos dá serpentes que nos magoam, que nos fazem abanar um bocadinho, que nos fazem pensar nas coisas e perceber, mas Deus tem-me dado alguma coisa e eu tenho desprezado, eu tenho criticado, eu tenho posto de lado, eu tenho posto defeitos naquilo que Deus me deu. Mas na misericórdia de Deus, Ele ainda te dá uma hipótese de voltares a pensar sobre o assunto. Amém. Morderam o povo, alguns morreram, mas não morreram todos. Nestes processos há sempre alguns que morrem. Há sempre os que não aguentam a picada. Mas nem todos. Sabe porquê? Porque o povo clamou ao Senhor e Deus providenciou uma solução. Permita-me recapitular rápido. Quem é que decidiu ficar contra Deus? O povo. Quem é que decidiu pôr defeitos naquilo que Deus generosamente lhes deu? O povo. Quem é que decidiu fazer lá uma grande confusão e começar a criar lá uma grande revolta? O povo. Quem é que clamou? O povo. Quando nós clamamos a Deus, nós alcançamos sempre uma serpente de metal
quando nós ficamos nas nossas revoltas, nós vamos morrendo porque o tempo vai passando. Amado irmão, prezada irmã, independentemente da tua situação, tu podes levantar a tua voz e clamar a Deus. Não deixes que o tempo fuja. Não deixes que seja tarde demais. Clama ao Senhor. Sabe porquê? Porque houve alguém que foi levantado lá no madeiro. A palavra de Deus fala-nos lá em João no capítulo 3 e no versículo 14. E no Evangelho de João, a pessoa de Jesus Cristo vai ser comparada com a serpente de metal que foi levantada lá atrás. E diz, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É mais fácil clamar a Jesus e olhar para Ele. Amém. Olha, veja o que aconteceu lá no deserto. Volte novamente comigo até ao versículo 7. E nós encontramos lá, o povo veio a Moisés. Eles falaram contra quem? Contra Moisés, contra Deus. A quem é que eles foram ter? Com Moisés. Por causa de quê? Para Moisés falar com Deus. E veja o que é que diz. Havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés, o que é que ele fez? Orou pelo povo. E no versículo 8, nós encontramos uma coisa muito extraordinária. Deus disse a Moisés, faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste. E será que viverá todo mordido que olhar para ela. Amados irmãos, agora havia uma proposta de um novo combate. Já tinham escolhido combater contra Deus, correu mal. Já tinham escolhido combater contra as serpentes, só perderam. Já tinham escolhido tanta coisa e aquilo que estava sempre a correr mal. Agora eles tinham que combater contra eles próprios. Sabe porquê? Porque eles tinham que ouvir aquilo que Deus lhes propôs e que não fazia sentido. Não há nenhuma cura provada de olhar para um bocado de metal em forma de serpente pendurado numa haste para o veneno de uma serpente. Segunda coisa, Deus disse para fazer uma serpente. A última coisa que eles queriam ver à frente deles era serpentes. Porquê é que Deus não disse para eles porem lá um macaco? Porquê é que não disse para porem lá um elefante? Porquê é que não disse para porem lá um outro qualquer animal? Era mais fácil, mas Deus disse uma serpente. E diziam, porquê que eu vou agora fazer este esforço? Já estou quase no finalzinho das minhas forças. Porquê que eu vou fazer este esforço para ir olhar para a serpente? E de repente, no ringue, ficou aquilo que a lógica deles dizia e aquilo que Deus lhes mandava fazer. Amado irmão, prezada irmã, precisamos de olhar para aquilo que Deus nos manda fazer e para a lógica. Sabe o que é que a lógica fez? Levou-os para as serpentes. Sabe o que é que Deus fez? Colocou de lado a lógica e trouxe-os para a vida. Amados irmãos, quando nós colocamos Deus na frente, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, quando nós colocamos a sua vontade como soberana e como
aquela que é capaz de saber todas as coisas e de nos apresentar todas as coisas. Nós podemos passar por todos os problemas, mas quando olhamos para Jesus e lhe obedecemos e obedecemos à sua palavra, nós podemos dar passos firmes e seguros, porque Ele vai fazer cumprir a sua palavra. Deus disse: todo aquele que olhar para a serpente ficará curado. Eles só precisavam de acreditar nisso, eles só precisavam de crer nisso, eles só precisavam de colocar a sua confiança nisso. Meu amado irmão, prezada irmã, precisamos de olhar para a palavra de Deus, para aquilo que ela diz para nós, e nós só precisamos de crer nisso. Porque vai passar tudo, mas a palavra de Deus não vai passar. Ele velará pela sua palavra para a fazer cumprir. O versículo 9 é o versículo dos campeões, dos vencedores. Sabe o que é que diz lá? Olhava para a serpente de metal e ficava, o que é que diz na vossa Bíblia? Como é que estavam? Mortos. Era uma questão de horas, talvez alguns de minutos. Mas olhava e ficava vivo. Nesta tarde, deixa-me que te diga que Deus enviou Jesus Cristo a este mundo para que nós tivéssemos alguém para quem olhar. Jesus veio a este mundo para que nós tivéssemos alguém que nos pudesse socorrer. Jesus veio a este mundo para que nós pudéssemos olhar para a cruz do Calvário e encontrar solução para as nossas vidas. Jesus veio a este mundo num ato de amor para que nós tivéssemos resposta e solução para nós. Porquê é que Jesus veio? Porque nós escolhemos os combates errados. Porquê é que Jesus veio? Porque ainda hoje nós continuamos a escolher combates errados. Porquê é que Jesus veio? Porque se nós vivermos mais não sei quantos anos, nós vamos continuar a falhar por voltarmos a escolher combates errados. Mas Jesus veio para que nós possamos continuar a olhar para Ele e recebermos vida. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida e tenha a vida eterna. Nesta tarde, eu pedia que pudesses fechar os teus olhos. Nesta tarde, eu gostava que pensasses um pouco em cada uma destas palavras que foi dita. Talvez ao longo da tua vida, tu tens procurado por ti próprio venceres os teus combates. Talvez o teu ringue tenha sido um ringue muito sofrido. Talvez o teu ringue tenha sido um ringue onde muitas vezes tens ficado esticado no tapete sem saber mais o que fazer. Mas eu quero te dizer que não tem que ser assim, porque Jesus Cristo veio para que tu possas ter vitória, não por ti, mas vitória por Ele. Então, nesta tarde, eu quero desafiar-te a olhares para Jesus Cristo, aquele que foi pendurado lá no madeiro, e talvez estás perguntando qual é o sentido que isso faz, qual é a lógica que isso faz. Isso importa para alguma coisa? Tem mesmo que fazer sentido? Tem mesmo que fazer lógica? Quantas coisas fazem sentido, fazem lógica e depois não funcionam? Mas eu quero te dizer que da mesma forma que as pessoas olhavam para a serpente de metal e eram curadas, não porque a serpente de metal tivesse alguma virtude, mas porque eles estavam obedecendo àquilo que Deus tinha mandado. Eu quero dizer que Jesus Cristo veio e esse sim tem virtude, porque sendo o Filho de Deus se fez homem por cada um de nós e deu a sua vida na cruz do Calvário para que os meus pecados pudessem ser apagados pelo seu sangue. Então, nesta tarde, nós podemos olhar para Jesus Cristo, este Jesus que foi pendurado lá na cruz do Calvário, dando a sua vida por ti
e por mim. E se a tua vida tem sido feita de lutas, talvez já dissestes de Deus ou para Ele as coisas mais terríveis que possas imaginar. Talvez a tua vida tenha sido uma vida de revolta, como era a destas pessoas aqui. Que pão é este? Que caminho é este? Que água é esta? Eu quero te dizer uma coisa, não vivas na revolta. Olha para Jesus. Aleluia! Olha para Jesus. Enquanto temos os nossos olhos fechados, eu queria desafiar-te a fazeres o que aquelas pessoas fizeram. Eles clamaram a Deus. Se no teu coração, se na tua vida existe tristeza, existe esta mágoa, não continues nesse registro. Fala com Deus agora. Clama a Ele agora. E tu vais ter vitória. Talvez já aceitaste Jesus há não sei quantos anos. Mas situações da vida, talvez até de muitas rotinas, têm colocado no teu coração tristeza e revolta. E começas a olhar para todo o lado e já parece que nada está bem. Eu quero dizer que nesta tarde tu podes olhar para Jesus Cristo, aquele que foi pendurado lá no madeiro. Ele sim, Ele tem resposta, Ele tem solução para ti. Enquanto eu vou pedir ao grupo de louvor que suba, eu pedia que fechasses os teus olhos e falasses só tu e Deus. Eu não quero falar por ti. Eu não preciso de falar por ti, mas fala tu e Deus. Fala com Ele. Diz-lhe o que vai no teu coração. Diz-lhe o que vai na tua alma. Aleluia. Aleluia. Aleluia.